Boa noite a todos. Pode se assentar, querido, pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, nesse lugar. Bem, capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou ler na NVI. Conseguiram achar? Capítulo 3, o versículo é o 14. Capítulo 3 de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Esse está fácil, né? Se abre em Gênesis também está fácil. Mas pede para abrir lá em Ageu. Só misericórdia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria você ser frio, ou fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e nada preciso. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo, porque por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e... Vamos ler esse versículo junto? 1, 2, 3 e... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos. Pai, está aqui sua palavra, fala conosco, fala com seu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu Pai, quem já tinha ouvido essa palavra aqui, pelo menos leu já. Quem já leu na Bíblia? Muita gente, né? Gente, quero te dizer uma coisa, a introdução aqui dessa palavra. Muitas vezes as pessoas, elas identificam cada igreja que ela congrega como uma das igrejas do Apocalipse. Hoje eu não quero colocar ou denotar esta palavra de hoje para a nossa igreja, amém? Então fique despreocupado, você não é morno, amém? Você é quente, você é canela de fogo, amém? Tá bom? Então já para desfazer qualquer tipo de acusação que você acha que seu pastor está fazendo contigo ou com a sua vida de fé. Não é isso. Porém, eu já vou discorrer aqui, mas antes quero fazer uma introdução com relação a essa passagem. Quem escreveu o livro de Apocalipse e escreveu as 7 cartas do Apocalipse foi o apóstolo João, o apóstolo a quem Jesus amava, aquele que recostava a sua cabeça no seio do nosso Salvador, amém? Você já pensou isso? Que coisa gloriosa, você passando uma luta. Quem está enfrentando luta aqui? Quem está junto com o pastor na luta? Eu já estou com a minha mão levantada. Então, que você poder chegar e naquele momento que você está aflito, você colocar a sua cabeça no seio do Senhor, no peito dele.
Que glorioso, amém, gente? Só que esse homem, o João, já está velhinho, um homem muito perseguido por Roma, pelo imperador, e na época Domiciano era o imperador de Roma. E ele então odiava os crentes, assim como até hoje você é odiado pela sua fé. Então ele foi preso lá numa ilha chamada Ilha de Patmos, e ele está encarcerado lá. Gente, essa ilha existe até hoje, tá? É lá no Mar Egeu. Eu não fui para lá ainda, mas ainda vou, né? Quem vai com o seu pastor lá? Quero fazer uma caravana daqui, a gente tem que ir junto lá para esse lugar. Porque a gente estuda a Bíblia, mas não pisou no lugar. Mas quando a gente olha para essa carta, a gente vê que o apóstolo está lá na ilha de Patmos. E do outro lado, né? Do outro lado, que não é tão longe, ele tem o vislumbre, não sei se ele consegue ver, mas eu creio que poderia ver, ali a Turquia, que é onde está essa igreja lá de Laodiceia. E ele então consegue vislumbrar as demais igrejas que ele está pregando sobre elas. O Senhor dá uma visão espiritual sobre cada igreja e a condição espiritual de cada igreja. E uma delas é a de Laodiceia. E essa igreja, então, ele começa falando bem assim, ao anjo da igreja, né? Eu não sei se você sabia, mas o seu pastor é o anjo dessa igreja, amém? Não é tão fácil ser o anjo da igreja. Se eu pudesse ter asas, muitas vezes eu voaria daqui. Mas o Senhor não me deu asas, só me disse: você é o anjo, fique lá, aguente firme, que você ainda vai sentar comigo no trono, assim como eu me assentei no trono, estou assentado no trono de meu Pai. Jesus falou. Quando a gente vê aqui, então, ele se refere ao anjo da igreja. Então ele está mandando uma carta lá para o pastor daquela igreja. E ele diz assim: estas coisas diz o amém. O amém está se referindo a Jesus, porque Jesus é o assim seja. Amém quer dizer assim seja, assim seja na sua vida. Hoje você vai receber uma vitória nesse lugar. Não, você vai dizer amém. Hoje você vai receber uma vitória nesse lugar. Hoje o Senhor vai te livrar dos problemas. Hoje o Senhor vai fazer você passar por cima deles. Assim diz o amém, que é Jesus. Então, quando ele está referindo aqui, assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, aquele que criou todas as coisas, é ele. O João está falando de Jesus aqui. Então ele está mandando uma carta para o pastor, dizendo que é Jesus que está falando, que é o amém que está dizendo. Então você tem que acreditar na palavra que hoje vai mudar a sua vida nesse lugar. Quando a gente vê essa parte, a gente vê assim que ele já começa dizendo, em algumas cartas, ele diz que ele conhece a obra que você faz. Então ele sabe o que você está fazendo para Deus e lá no seu trabalho secular, como você vive. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio e nem quente. Aqui há uma conotação sobre a nossa fé, como que nós estamos vivendo a nossa fé. E aí ele vai dizer algo que talvez vai mexer contigo. E ele diz assim: assim que você é morno. Por que é que o apóstolo João coloca essa situação da mornidão aqui, espiritual? Porque naquele lugar, lá em Laodiceia, passava um rio lá chamado rio, quem sabe o nome do rio? Ninguém sabe. Rio Lico. Passava um tal de rio Lico lá. E esse rio Lico, ele tinha algo que você, quando vai naquelas termas, vai para relaxar, né? Eu já fui naquelas termas lá no interior de Santa Catarina.
E o que dá lá bastante é velho. Aqueles velhos ficam tudo lá, né? Não sei se é para amolecer a pele do velho, mas eu sei que a gente foi lá, a gente não era tão velho, já faz uns 12 anos atrás que eu e a Rita fomos, né? Mas pensa num lugar legal. E a gente andava de roupão na cidade. Chama Piratuba o lugar bacana para você visitar. Então a gente esteve lá nesse lugar. Deixa eu ver se está ligado esse trem aqui, gente. Mas está calor, hein? Glória a Deus, né? Um pouquinho. Está ligado mesmo. Está quente, é o fogo do Espírito, amém? Então, quando a gente olha para essa parte aqui, ele está falando justamente usando a qualidade e o que existia dentro da cidade. Passava lá esse rio, né, que brotava, e eu fui pesquisar. Gente, existem algumas piscinas naturais lá nesse lugar, coisa mais linda, onde a água é quente. E as pessoas então chegavam naquele lugar para beber uma água gelada, e o que eles bebiam? Uma água morna. Uma água morna. Então você já foi beber uma água assim que está morna, e te deu uma vontade de você regurgitar o negócio que está lá dentro. Ou seja, você vomitar. Ele está falando justamente sobre isso aqui, sobre essa situação. Outra coisa que ele vai dizer aqui, você diz que eu sou rico. Uma das coisas que nessa cidade, que era uma das extensões, uma província lá de Roma, que fazia parte de Constantinopla, aonde está esse local, lá Laodiceia, existia uma grande quantidade de empresas lá, ou seja, de lojas. Então eles eram muito ricos, muito ricos. O povo era tão rico que lá no ano de 60 depois de Cristo houve um terremoto lá. E eles negaram a ajuda de Roma para reconstruir Laodiceia. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa só, isso faz parte da história, ela bancou a reconstrução de toda aquela cidade, de tão rico que eles eram. Então ele fala sobre isso. Outra coisa que ele vai falar aqui no verso 17, ele diz assim que eles eram ricos. Agora ele vai ser mais firme, né? Agora o apóstolo vai ser muito firme. Ele vai dizer assim que o povo era pobre, cego e nu. E aí depois ele vai dizer assim: dou-lhe esse conselho, que compre de mim ouro refinado. Ouro refinado. Mas como comprar ouro refinado se o povo já era rico? É que o povo era rico, abastado financeiramente, mas eram pobres espiritualmente. Eles eram pobres espiritualmente. Então, Jesus vai dizer para eles comprarem esse ouro. Outra coisa que Jesus vai falar para esse povo é que eles comprassem o quê? Vestes brancas. Por que veste branca? Porque lá nessa cidade também Jesus está falando que além de eles serem ricos com muito ouro, eles também deveriam comprar vestes. Como comprar vestes se eles eram uma cidade extremamente têxtil? E a pastora estava me lembrando, quando nós tínhamos loja, ela lembra, e agora eu esqueci o nome do tecido, pastora. Como é que é? Ela falou lá, que vinha lá desse lugar. Uma roupa de seda que vinha de lá, porque a gente importava lá da Turquia, na loja da pastora lá. Então ele está falando do quê? Dessa veste. Outra coisa que ele vai falar aqui é sobre colírio. Diz assim: compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Por que ele também fala sobre esse colírio? Porque naquela época lá, já existiam os médicos mais conceituados do mundo, estavam lá em Constantinopla, nesse lugar. Eles tinham colírios que eles desenvolveram para pessoas que tinham problemas com visão. Quando a gente olha para isso tudo, então, o apóstolo João,
ele coloca toda essa situação que aquela cidade vivia, toda a riqueza, as vestes que eles tinham, roupas de seda, o colírio para enxergar, que nos outros locais a pessoa já perdia a visão, lá ele recuperava a visão. Gente, quando você tem tudo isso, quando você tem ouro, quando você tem prata, quando você tem vestes, né? Você está com a roupa legal aí, quando você tem saúde ou recurso para buscar nos médicos saúde para você, o que te falta mais? Você vai buscar a Deus nesse momento? Para essas pessoas lá, era um alerta, porque eles estavam deixando de buscar a Deus e achando que eles eram autossuficientes, que eles não precisavam de um Deus. Mas aí vem então justamente aquilo que nós queremos aqui, depois dessa introdução, que a gente quer falar para você, ou que o Espírito Santo quer falar à igreja nessa noite. Amém? Porque eles não precisavam buscar a Deus, porque eles tinham tudo. Olha o que está escrito ali no verso 15, que agora eu entro aqui para detalhar para você. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. E ele diz assim: porque você é morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É uma palavra forte? É. Mas é uma palavra que a gente possa vigiar a nossa fé. Que a gente possa todos os dias fazer um exame espiritual da minha vida. Como que ela está com Deus? Como eu tenho vivido a minha vida? Será que eu busco a Deus só nos momentos de desespero? Quando olho para o próximo versículo ali, no verso 17, ele vai dizer assim: você diz que eu estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: para que eu vou buscar a Deus? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou estar lendo a Bíblia? Se eu tenho tudo. Muitas vezes a pessoa, quando está bem financeiramente, ela troca as coisas de Deus por essas coisas do mundo, por essas coisas da vida lá de fora. Gente, com isso, não quero dizer para você que você não pode ser uma pessoa abastada. Não quero dizer para você que você não pode desfrutar das bênçãos de Deus que Ele tem concedido a você. Entenda que não é isso que nós estamos falando aqui hoje. Até porque, quando você entende os princípios da palavra, quando você entende que você se tornou um dizimista, como o pastor Marcos falou aqui no altar, as bênçãos de Deus automaticamente começam a fluir na sua vida. E você começa a desfrutar dessas bênçãos. Então isso é benefício por aquele que já está cumprindo os princípios da palavra. Então, bênção é um sinal do favor de Deus, mas nós precisamos vigiar para que essas bênçãos não tomem o lugar de Deus em nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Essas coisas não podem roubar o lugar do Senhor na minha vida. Nós precisamos viver abençoados, sim. Nós podemos viajar, final do ano está chegando, que Deus te abençoe para você tirar umas férias, para você voltar em janeiro, né? Ou em fevereiro, o pastor vai tirar férias em janeiro. Quando você voltar lá, você voltar assim: vou fazer a obra de Deus com mais dedicação. Então, entenda uma coisa: quando você se dedica em fazer a obra de Deus, porque Ele diz assim: eu conheço a tua obra. O Senhor conhece o que você está fazendo para Ele. E por Ele conhecer o que você está fazendo para Ele, Ele quer te abençoar e prosperar você. Posso ouvir um amém?
Você entendeu? A Bíblia diz que nada do que nós fazemos para o Senhor é vão. Tudo que você está fazendo, Ele leva em conta. Tudo. Então, eu preciso entender isso aqui. Agora, o Senhor nos chama a consertar algumas coisas. A nossa vida com Deus, eu preciso vigiar e consertar aquilo que muitas vezes eu acho que está correto, e o Senhor está mostrando que muitas vezes não está tão correto assim. Por isso o verso 18 vai dizer assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. O que é ouro refinado no fogo? O que é esse negócio de ouro? Por que comprar ouro? Você lembra da parábola das 10 virgens? Que cinco é isso? Era 5? Me ajuda aí. É 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham o quê? O azeite, não era? O óleo. E as outras que eram loucas não tinham o quê? O óleo, o azeite. O que o Senhor mandou elas fazer? Faltou na aula, né? Domingo. Não estava lá, né? Na escola dominical. O que o Senhor mandou elas fazerem, gente? Mandou o quê? Vigiar. Faltaram mesmo. Ele mandou comprar, abençoado. Ele mandou, vai comprar azeite. Abre lá em Mateus 25, depois você vê em casa. Ele mandou comprar o azeite. Sabe o que é comprar o azeite? É buscar em Deus. Ninguém ia comprar o azeite lá na hora, porque era de madrugada. Mas ele falou assim, esteja vigilante. Aí sim, que você falou de vigiar. Mas antes de vigiar, é para comprar. E comprar denota o quê? Esforço. Esforço. Olha o que está escrito em Apocalipse 5, verso 8. Diz assim, olha só o que diz ali. Só você virar uma página. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que é isso? É que eu e você precisamos comprar este ouro refinado. Como que eu compro? Joelho no chão. Eu preciso buscar em Deus. Eu preciso comprar esse ouro refinado. Como que eu compro? Orando, buscando em Deus. Sabe o que Deus faz? Ele pega o maçarico dele. Eu sei que talvez você está passando já muita luta, mas o Senhor pega o maçarico dele e Ele vai purificar você. Você é o ouro de Deus. E Ele passa o maçarico, sabe para quê? Para tirar o quê? Para tirar o quê? As impurezas. Mas tem um outro nome. Tem um outro nome que tira do ouro. Eu acabei esquecendo, não anotei, mas na hora eu lembrei. Que precisa passar esse fogo de Deus na nossa vida, para tirar tudo que não presta em nós. Por isso que ele fala assim, compre de mim o ouro refinado. E eu e você vamos precisar comprar esse ouro refinado. Daqui a pouco eu lembro a palavra. Outra coisa que ele vai falar ali, é que existem vestes. Ele diz assim, você compre roupas brancas. Compre roupas brancas. Apocalipse 19, verso 8, coloca para mim aqui. Vamos ganhar tempo aqui, vamos usar o telão. Diz assim, para vestir-se foi-lhe dado o quê? Linho fino, brilhante e puro. Ora,
O linho fino são os atos de justiça dos santos. Pastor, o que tem a ver roupa com a minha vida? A roupa é uma roupa espiritual que o Senhor coloca em nós. E quando a gente vai errando com Deus, ela vai ficando suja. Ela vai ficando suja. Por quê? Porque nós somos injustos. E Ele quer que eu e você, que a gente possa dobrar o joelho e pedir perdão ao Senhor, para que Ele troque essa roupa da gente. Eu e você precisamos trocar esta roupa. Zacarias vai falar que o sacerdote Josué, que não tem nada a ver com aquele Josué lá aquele que derrubou as muralhas lá. Mas esse Josué, que era o sacerdote, estava com a roupa suja. E quem estava do lado do altar acusando ele? O capiroto, o miserável, estava lá. E o Senhor trocou a roupa do Josué. O Senhor quer trocar a sua roupa hoje aqui. Quer tirar a sua roupa que talvez está um pouco salpicada com alguma sujeirinha, que é o pecado. Ah, pastor, eu não queria, mas eu caí. Então, essa roupa é os atos de justiça dos santos de Deus que estão aqui nessa noite. O Senhor quer trocar e colocar uma roupa limpa em você. É isso que Ele quer fazer nessa noite. E o colírio, pastor? O que é esse colírio? Compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Sabe? Muitas vezes a gente fica... Eu até separei um versículo, mas eu tenho mais um aqui. Mateus 6:22, vamos ver lá o que está escrito. Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Sabe o que é isso? Não fique olhando para outra pessoa e condenando ela. Por isso que o Senhor falou assim: pinga um colírio aí, tira o olho julgador do teu irmão, ou de alguém da família, ou seja lá, quem for. Se preocupa contigo, não se preocupa com os outros. Pinga esse colírio aqui, cuida dos seus olhos, cuida para o que você está olhando. Não sei se você sabia, mas as mulheres são atraídas ao pecado pelo que escutam, mas os homens são atraídos pelo pecado pelo que vê. E muitas vezes o jardim lá da vizinha é mais verdinho, mas você não sabe os defeitos que ela tem. É melhor se cuidar do seu jardim, homem. Cuida desse jardim que Deus te deu. Rega ele todo dia com uma palavra. Rega esse jardim que vai começar a nascer fruto novo lá dentro. Entendeu? Entendeu o recado de Deus? Então, nós precisamos cuidar. Eu ia dar aquele versículo, não vou dar. Vamos para frente. Porque já estamos aí um pouco adiantados. Então, Jesus, agora o verso 20, volta lá, que é o cerne da palavra, está nesse versículo. É o cerne desta palavra, versículo 20. Mas antes do versículo 20 tem o 19, que diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ser diligente e arrepende-te. O que é ser diligente? O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa o quê? Prudente. O Senhor está dizendo assim que Ele disciplina quem Ele ama. Pastor, o senhor não sabe o tanto de disciplina que Deus está me tratando. Então Ele ama mais você do que nós. Se está difícil aí, se está sendo corrigido pelo Senhor, levante as mãos para os céus e agradeça a Ele, porque Ele te ama. Ele ama muito você. Porque senão, se Ele não corrigisse mais você,
Ele diz assim: esse aí está perdido mesmo, não tem mais jeito para ele. Mas enquanto você está sendo disciplinado, corrigido, com amor, é com amor que o Senhor está fazendo. Só que para nós, para a gente, parece que não é tanto amor assim, porque é só quem está vivendo a situação é que sabe. Mas quero te dizer que o Senhor, nesta noite, diz para você que Ele te ama, porque Ele deu o seu Filho no teu lugar, para morrer pelos teus pecados, para lavar você com o sangue do Cordeiro. E hoje você está justificado diante dEle, porque se Ele falou que vai te dar uma veste nova, Ele troca a sua veste suja do pecado e coloca uma branca, mais alvo do que a neve. É isso que Ele fala nessa noite aqui para você. Daí Ele vai falar assim: eis que estou à porta e bato. Sabe, gente, muitas vezes eu aqui na igreja não tenho esse costume de chamar os pecadores ao arrependimento usando esse versículo. Você já notou que eu não uso esse versículo. Mas há muitos pregadores, e não digo que é errado, mas há muitos pregadores que usam esse versículo aqui: eis que estou à porta e bato. Quem já ouviu isso, os pastores fazendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e ele abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí a pessoa assim: então venha aqui, Jesus, abra a porta do teu coração. Mas Jesus não está falando para o incrédulo, Jesus está falando aqui para uma igreja, ou seja, Jesus está falando aqui para os crentes. Não tem nada a ver esse versículo com o incrédulo, tem a ver com a gente. Quantas pessoas, Jesus está para o lado de fora, ele não consegue entrar, porque Jesus jamais vai arrombar a porta, ele está batendo para tentar entrar no seu coração. Mas talvez você endureceu ele, por causa das lutas que você passou. E as lutas, se eu não entendo o propósito daquela luta, ou se eu entrei numa situação em que a luta, eu mesmo provoquei aquilo, eu provoquei talvez o deserto na minha vida, eu provoquei talvez os problemas, eu provoquei talvez aflições, angústias que eu estou vivendo, eu provoquei, ou nós provocamos, e aí eu endureci o meu coração por causa daquilo. Aí Jesus está lá: eis que estou à porta aí, coloca para mim o versículo: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Por que Jesus não abre a porta do nosso coração? Porque ele não é o diabo, aquele sujo, nojento. O diabo, ele não só abre a porta, mas ele escancara a porta, ele bate com o pé na porta, se ele tem pé. Ele bate, ele arrebenta, e ele entra dentro da sua vida e faz uma desgraça. Jesus não, ele está esperando ali, batendo, esperando você abrir a porta. Isso aqui não tem nada a ver com o incrédulo, isso aqui tem a ver com a gente, tem a ver com os cristãos, com os crentes, e que muitas vezes nós fechamos, e Jesus está para o lado de fora, e ele não vai arrombar a porta, ele não vai, ele não é o inimigo. Ele diz assim: aí quando a pessoa abre a porta, eu entro com ele, e eu ceio com ele, ou seja, ele vai jantar com a gente, ele vai fazer tem uma ceia lá preparada, eu cearei com ele, e ele comigo, ele contigo. É isso que ele vai fazer. Mas como que a gente faz? Como que a gente faz com que Jesus então ele entre? Primeiro eu preciso abrir o meu coração a ele. Que você possa fazer isso hoje nesse lugar. Que você possa abrir o seu coração. Uma das coisas que até coloquei aqui no nosso esboço é que muitas vezes eu e você estamos tão corridos na vida que viver hoje nos nossos dias é uma loucura. É uma loucura viver nesses dias.
Você já sai de casa, passa a mão num pedaço de pão, sei lá o quê, lá fez o café, já vai tomando e já vai talvez pedindo a Deus, Deus me ajuda, né? Me abençoa meu dia. Talvez este seja o seu devocional. Mas o Senhor quer que você faça um devocional a Ele. Quer que você separe um pedacinho do seu dia para Ele. Você abriu a porta do seu coração, agora você precisa dedicar um tempo a Ele. E não é você comprar um devocional, nada contra, mas isso não tem nada a ver com o seu devocional. Isso tem a ver com você comprou, leu um versículo, aí lá o pastor que fez o devocional escreveu uma oração para você. Será que Jesus quer isso da sua igreja, da sua noiva? Não. Jesus quer que você separe um tempo do seu dia para Ele. Que você separe um tempo. Pastor, eu não consigo orar como o senhor ora. Sim, não interessa. Você faz a sua oração no seu tempo. Se você começou com 5 minutos, essa é a sua devocional. Deus escuta as pequenas orações. Pastor, eu fiz uma oração fraca, faz uma forte para mim. Gente, não existe isso. O Senhor escuta até a oração fraca que você faz. Às vezes a gente cria regra. Pastor, faz uma oração forte aí. Esposo aí do meu marido tá com o capiroto aí. Será que é ele mesmo que está? Não. Claro que existe homens que têm muita unção porque buscam mais a Deus. Mas não é a oração forte que vai quebrar. É a unção, é o óleo que está dentro do servo e da serva de Deus que quebra as cadeias do inimigo. É o tempo que você dedica para Ele, é a sua devoção a Ele. Então, quando até eu me lembro, Atos 3:1, quando Pedro e João iam para o templo, eles iam fazer o que lá? Pedro e João subindo ao templo na hora da hora. O povo de Deus tem que orar. O povo de Deus não pode ser uma pessoa que ele simplesmente, depois que você entregou sua vida ao Senhor, você vai ter que orar, abençoado. Você vai ter que dedicar um tempo a Deus. Você não consegue vencer as suas lutas sem orar. Você não vai conseguir. Sem oração o cristão não vence. Pastores que estão no altar sem oração, sem uma disciplina de oração, não vencem as lutas deles. Líder de célula que não ora, a célula não cresce. Não cresce. Se o homem de Deus não fizer isso, ele não cresce. Então, eles iam para o templo orar. Olha o que está escrito em Filipenses 4:6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graça, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado por isso, obrigado, né? Eu tenho visto assim, né, as pequenas orações que tenho feito ao Senhor, buscando a Deus nas madrugadas, o Senhor me respondendo uma a uma, intercedendo, fazendo súplicas por vocês, suplicando por vocês. Alguns eu lembro o nome, outros, Senhor, o Senhor conhece o nome daquele lá, que senta lá no canto, o Senhor sabe minhas ovelhas lá, o Senhor conhece cada um deles. Mas eu tenho visto assim o poder de Deus, tenho visto o poder de Deus. Quero contar um testemunho aqui para vocês. Eu estava orando por um carro da minha filha, né? A gente estava procurando aqui, ali e tal. Aí eu falei para a Rita assim, amanhecemos, né? Ela foi lá para fora agora. Amanheceu o dia e tal, já tinha orado na madruga. Eu falei assim, Deus vai dar um carro hoje para a Sara.
ela precisa do carro, ela precisa do carro para trabalhar e tal, ela estava usando nossa caminhonete. E já a pastora daí ficou sem a caminhonete lá, para carregar cachorro e casinha de cachorro e carregar tudo que ela carrega aí, saco de roupa, e não sei o quê. Aí estava sem o carro. Falei assim, não, mas hoje. Aí estamos lá em casa, é uma quinta-feira. Aí ela tinha que ir no dentista e ela falou assim, chama o Uber para mim que eu vou de Uber. Aí ela falou assim, mas você não me leva lá no dentista? E eu na quinta-feira eu dedico para estudo da palavra, eu fico a manhã toda lá. Eu tomo café ali e fico lá orando e lendo a Bíblia e tal, porque Deus me dá a palavra ali, eu já estou desenvolvendo ela também, que dá trabalho. Ela falou assim, você não me leva lá? Então eu falei, leva. Aí fomos no carro, então, estamos indo ali, perto do dentista, olhei lá, um carro lá. Olhei, falei, nossa, olha que carrinho bonitinho. Aí deixei ela lá, voltei, fui lá, olhei o carrinho, nossa, o carrinho estava pouco rodado, tinha manual, chave reserva, era milzinho, econômico, tudo zerado. Aí eu falei assim, meu nome, graças a Deus, meu nome está limpo, teu nome tem que estar limpo, amém, irmão? Está limpo. Melhor coisa, ou aquilo que o homem tem que ter é o nome dele. Passou já a minha ficha lá. Falei, não tenho dinheiro para dar entrada. Não, nós damos um jeito aqui. Fez sem entrada. Aí ficamos naquela luta e tal. No outro dia, batemos o martelo. A Sara foi lá, gostou do carro, levou embora, está com ele lá. Agora, você acha que aquelas orações que eu estava orando já há uns 2 meses lá, cada madrugada que eu subia no altar da madrugada, o Senhor estava já procurando para mim o carro. Ele estava numa busca lá no Google para mim. E aí aquele dia, se eu não levo a minha mulher lá, eu não achava o carro. Porque aquela estrada eu não passo ela todo dia, eu venho para o lado de cá, não vou lá por cima. Deus está no controle da sua vida quando você busca Ele intensamente. Quando você busca o Senhor intensamente, Ele está controlando, ou seja, não é que você é uma espécie de um robô lá, você viu o robô da Alemanha? Andou, deu 10 passos e caiu assim, coisa mais feia. Não, você não é esse robô lá. Você é uma pessoa que tem acesso a Deus pela sua oração, e Ele está ouvindo a sua oração. Está ouvindo. E Ele vai te abençoar. Mas sabe, você não pode, coloca para mim ali, você não pode desistir. O próximo versículo tem lá, Mateus 7, se não me engano. Mateus 7. Diz assim, peça e será dado a vocês. Então você tem que pedir com fé. Você vai pedindo com fé. E você vai acreditando naquela oração. Você vai acreditando. Porque você não pode fazer uma oração se você não acreditar nela. Não, Deus vai fazer. Aí assim, busquem e vocês o quê? Encontrarão. Eu estou lá, comprando o meu azeite, comprando o ouro refinado. Batam e a porta o quê? Ela vai ser aberta. O próximo versículo. Aí diz assim, pois todo aquele que pede o quê? Recebe. O que busca e aquele que bate, a porta se abre. Então você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Aí eu fui lá entregar o carro para minha filha. Essa mulher sabe como que é, né? Pai, tem rádio? Eu falei, tem? Ele, tá bom, teu rádio tá bom. Mas não olhou o pneu, não olhou a lata, não olhou o motor, não olhou nada. Pai, tem rádio? Tem. Aí, daqui a pouco, ela pegou e foi lá para o trabalho dela. Ela chegou lá e me ligou depois.
Meu Deus, Pai, estou chorando aqui, porque eu vi que o carro está quase novo mesmo. A bênção que Deus quer te dar é nova. Deus não quer dar coisa velha para você, não. Deus quer dar coisa bênção para você. Deus não quer dar incômodo para você. Não fica aceitando qualquer porcaria, não. Ah, não, tá bom isso aí mesmo. Não. Deus quer te dar o melhor e ainda, claro, com relação ao que eu estou contando, com preço legal, com preço bacana. Então, fique de pé, que o Espírito Santo, você entendeu agora, né? Que você não é morno, não, você é quente, amém? Você não tem nada a ver com essa mornidão lá de Laodiceia, não. Essa igreja aqui é uma igreja forte na oração. Essa igreja aqui é uma igreja quente na oração. Você é um povo canela de fogo que está aqui nessa igreja da aliança. Eu creio nisso. E você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Agora, o que você precisa consertar aí? O que está roubando? Sabe, gente? Você precisa ter uma rotina. E para isso vai demandar energia da sua parte. Você precisa ser uma pessoa disciplinada. Se você não tem disciplina, rotina na sua vida, você não chega a lugar nenhum. Né? Eu tenho uma rotina. Eu levanto cedo, apesar de orar na madruga, mas eu pratico esporte quase todo dia. Eu tenho uma mini academia lá dos 30 anos atrás. Meus pesos lá são mais velhos lá, que se eu encostar pode dar um tétano, tão velho que está, mas está lá. Eu levanto e faço aquilo. Eu tenho uma bicicleta lá que eu pedalo, uma ergométrica lá. E eu levanto, tenho a minha disciplina, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia. Eu estudo a palavra. Então, porque eu não posso te dar aqui uma comida que eu assisti essa comida lá no YouTube. Nessa igreja, você nunca vai ver pastor pegando comida do YouTube de outro pastor. Se Deus deu para ele lá, amém, Deus abençoe ele. Aqui você vai comer a comida que Deus está dando para o seu pastor. E essa é a comida que Deus está te dando hoje. O que você precisa consertar na sua vida? Você não tem disciplina? Você não faz devocional? Como que é a sua vida espiritual? Pastor, eu tenho sentido que eu estou ficando meio morno. É porque te falta disciplina, te falta rotina com Deus. Você vai ter que pegar firme com você mesmo. Você vai ter que mudar aqui dentro. Para que as coisas aconteçam pro lado de fora, tem que mudar primeiro aqui, ó. Para que o ambiente seja transformado dentro da minha casa, minha família, eu primeiro preciso mudar aqui. Se não mudar aqui dentro, não muda nada lá fora. Né? E aí, o que o Espírito Santo falou contigo? Isso aí você vai falar lá na célula na quarta-feira. Enquanto o louvor toca aqui essa canção, se quiser, saia do seu...